Olá, povo maravilhoso do meu Brasil! Como vocês estão hoje? Meu nome é Winnie e esse é o canal Como Vejo o Mundo. Então, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo muito importante para mim, porque para quem não sabe, aí eu sou arquiteta. E aí eu já estou fazendo o segundo vídeo do canal e ao mesmo tempo eu quero já criar uma nova, não uma tag, mas uma nova playlist que é o Arquitretas. Hoje vai ser o primeiro vídeo do Arquitretas, que é sobre a vida de um universitário de arquitetura. Eu estou cumprindo um papel social aqui, fazendo um vídeo de utilidade pública para você aí que está com 17 para 18 anos e deu na sua telha, por alguma razão, que o universo não sabe que você quer fazer arquitetura. Primeiro, pare, mantenha os seus braços ao longo do corpo, respire, apenas para deixar que o oxigênio chegue ao seu cérebro e depois o gás carbônico saia e aí escute tudo que eu tenho para dizer e volte a pensar no assunto, tá? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, eu não sou apaixonada por arquitetura como a maioria dos meus colegas de trabalho. A arquitetura, ela é como, eu diria, um namorado vagabundo, um namorado que não presta, sabe? Ele faz de tudo de ruim com você, mas ele tem aquela coisa, je ne sais quoi, aquela coisa que você não sabe, que te faz ficar apaixonada, grudada nele pro resto da sua vida. Mas eu acho que eu tenho problema com esse tipo de namorado, então a arquitetura não me fez esse papel. Mas ela é um caminho complicado, uma profissão complicada de seguir e um curso bastante complicado de fazer. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo processo seletivo, o antes, a etapa anterior. Lá nos idos 2007, que foi quando eu fiz faculdade, eu fiz vestibular, aliás, só 10 anos, né? Menos de 10 anos, e eu estou falando como se eu fosse uma velha de 89 anos, né? Tipo, quando eu era jovem. Até ontem eu achava que crianças nascidas em 2000 tinham 8 anos, né? Mas na verdade elas estão fazendo 18 anos esse ano, já estão começando a pensar na faculdade. Na época que eu fiz, a gente tinha o que eles chamam de, se eu não me engano, vestibular seriado, alguma coisa assim. Que era para você que está com 16 anos agora, 17, que vai fazer SISU, eu imagino que você não deve ter ideia do que é um vestibular no modelo que a gente fez. A gente fazia vestibular numa universidade específica, ou em várias, e aí você tinha que fazer uma prova de conhecimentos gerais, e aí depois você fazia a segunda prova, que geralmente era redação e conhecimentos específicos, tá? E o Enem, existia Enem já na época que eu fiz, mas ele apenas adicionava nota, não era muita nota, realmente, e hoje o Enem, ele é praticamente o que determina, né, se você vai entrar, determina a sua nota. Óbvio que o Enem é outra coisa. O vestibular que a gente fazia era parecido com a prova do Enem agora, é mais ou menos o mesmo sistema. Só que vocês fazem uma prova só que vale para uma série de universidades. A gente antigamente tinha que fazer uma prova por universidade. Então você passava nesse vestibular, nesse evento, né? Assim como é evento, tirar uma boa nota no SISU hoje. E aí você entrava nessa faculdade, tinha 2 turmas, isso é normal, até hoje tem. Eu fui a turma /2, a turma que entra no segundo período, no segundo semestre do ano de 2008, que foi eu entrei. Dizem as más línguas, tá? Conta-se uma lenda universitária que as turmas 2 são sempre mais ruinzinhas, são sempre mais bagaço do que a turma número 1. Eu não sei dizer, eu acho que não tem nada a ver não, mas eu acho que a minha turma, eu não tinha ponto de comparação, mas a minha turma talvez fosse um pouco mais bagaço do que a semestre 1. A questão é que isso não importa. Ao longo dos anos de curso, não existe mais esse negócio de turma. Uns vão ficar para trás, outros vão se interessar por artes, por poesia, pelo barzinho da esquina, e aí as turmas vão se misturando. Mas e aí chegou o primeiro dia e você pisou o pé no seu curso de arquitetura. E você pisou o pé lá e você escolheu esse curso mágico por alguma das razões que eu vou dizer aqui. Porque você gosta de desenhar, porque você é bom em história, ou porque você é bom em matemática. Ou porque na nossa época tinha um joguinho desses de real life que você jogava e que você construía cidades, eu não lembro o nome do jogo. E aí muita gente jogava esse jogo e achava que a arquitetura era aquilo. E ia fazer faculdade por causa disso. Hoje eu imagino que as razões sejam as mesmas, né? Porque a maioria não entra muito entendido o que é arquitetura e acha que a arquitetura é saber desenhar, gostar de desenhar, ou saber matemática, ou saber história, ou os 3.
Na minha época, inclusive, a prova específica, eu não sei como é que tá hoje, mas a prova específica era de matemática e história. Porque, de um jeito ou de outro, o curso de arquitetura ele é mais formado de disciplinas que tem matemática, disciplinas que tem história, que são as teóricas, e disciplinas da área das artes. Então você entra lá sem saber nada, muitas vezes você vai passar por um trote que todo mundo vai te zoar, porque você achava que a arquitetura era saber desenhar, né? Isso aconteceu comigo, não sei como tá hoje, mas eu fui muito zoada. E vamos concordar que eu entrei na faculdade com 16 anos, então isso era mais zoado ainda. E aí você entra lá e você descobre coisas maravilhosas, como o fato de que você não terá mais noites totalmente dormidas. Dormir às 11 horas da noite é luxo que ficou no seu passado. E aí você vai se lembrar de todas as vezes que você ficou na sua adolescência de madrugada até as 3 da manhã no YouTube ou no celular. Na minha época a gente ficava no Orkut. E aí você vai se arrepender daquelas noites que você não dormiu, porque o curso de arquitetura não vai te deixar dormir nunca mais. Você vai fazer uma coisa chamada virar noite. Isso, na verdade, quando está no primeiro e segundo período, você acha o máximo. Inclusive, a gente contava quantas noites a gente estava virado. Virar noite é simplesmente não dormir a noite toda fazendo trabalho e chegar de manhã para outra aula sem dormir. E aí, óbvio que isso acaba com a sua vida e você fica ouvindo sua mãe e seu pai falar que uma noite vão dormir são 2 dias perdidos. O problema é que quem não fez arquitetura não entende que este curso, esta criatura, esta coisa, gasta muito do seu tempo fora de sala de aula. Eu tô pra te dizer aí que eu acho que a relação de arquitetura é tipo 4x1. 4 horas de dedicação fora de sala de aula pra 1 hora de sala de aula. E aí vamos supor que você tenha em torno de 30 a 35 horas de aula por semana. E aí você considera isso vezes 4. Isso dá, sei lá, não tô sabendo fazer essa conta agora. Meu Deus do céu. 65 horas de dedicação fora. E é somado 35 horas de 200 horas. Né? E aí, como é que faz, Brasil? Como é que você consegue dar conta, sendo que você ainda tem que comer e você tem que dormir? Então, sempre vai estar trabalho atrasado, sempre você vai terminar na hora de entregar. Na própria pós-graduação, isso continua, entendeu? É normal você terminar o trabalho no dia de entregar. Tipo, um minuto antes, o professor começou a aula e você está lá na gráfica imprimindo o seu trabalho para entregar. É normal. Então, assim, agradeça as noites que você dormiu, porque elas vão reduzir, elas vão diminuir muito. Segunda coisa, você vai ficar viciada em café. A bebida do arquiteto, junto com a catuaba, obviamente, se você for maior de idade, é o café. O sangue da gente é café. Se você viu um arquiteto atropelado na rua, você não vai ver sangue, você vai ver café. E a gente passa muito tempo para conseguir se desfazer desse vício. Todo mundo viciado em café. A arquitetura não é difícil, é trabalhoso. E extremamente trabalhoso. Você achava que era só história, matemática e saber desenhar? Dedo em mano, sinto muito te contar, meu amor, mas você vai ter que fazer coisas de urbanismo, saber sobre cidade, vai ter que saber sobre paisagem, vai saber sobre decoração de interiores, e você vai saber um monte de coisa sobre história, vai ter várias disciplinas teóricas, você vai ter que saber um monte de coisas de estrutura, você vai ter que saber coisas de instalação elétrica, de instalação hidrossanitária, né, de encanamento, essas coisas. E você vai saber planejamento urbano regional, vai saber sobre leis, um monte de norma de ABNT, sobre um monte de coisa. Tudo que está no prédio hoje, meu amor, é norma. Existe uma norma para o tamanho da janela, para a altura da janela para o chão, para a altura de uma porta, para a altura de uma cadeira. Tudo tem uma norma ou um livro que foi escrito dizendo como é que faz. Então, assim, por um lado, é bom que já tem alguém que fez, mas você vai ter que dar atenção a um monte de outras coisas. E aí você vai passando seu tempo na faculdade e vendo que as coisas não melhoram. Cada semestre você vai ouvir que o semestre seguinte é pior. E você vai achar super blasé que não, isso é mentira. Mas não. Esse semestre está muito ruim? Pois é. Agradeça, porque no semestre que vem você vai sentir saudade disso. Só piora. E mais pro 6º, 7º, 8º período, você não vai achar mais legal virar noite. Entendeu? Virar noite já não vai ser uma coisa tão legal. Por outro lado, a arquitetura tem uma coisa legal, que acaba sendo ligada com as áreas sociais, você vai ter coisas de sociologia, filosofia, vai entender um pouco mais sobre o mundo que te cerca. E a galera de arquitetura geralmente é uma galera que gosta de uma festa, que gosta de se confraternizar, que gosta de beber uma cerveja. Então você vai ter momentos muito divertidos na sua faculdade. Mas você vai trabalhar muito, entendeu?
E em determinados momentos você vai precisar estudar muito também, porque a arquitetura tem prova, algumas disciplinas têm prova. Então não é só desenho. O problema é que quando a gente entra, a gente não entende muito bem o que um arquiteto faz. Eu mesmo não tinha ideia do que um arquiteto fazia. E você vai descobrir, logo no seu primeiro período, um dialeto, um dicionário todo novo. Você vai descobrir palavras, por exemplo, como planta baixa, que a maioria da população nunca ouviu. Sabe, planta baixa? Planta baixa é uma seção horizontal de uma edificação. Você entendeu o que eu disse? Seção horizontal de uma edificação? Se você não entendeu, provavelmente você não faz arquitetura. E um corte, que até hoje você achava que era o que você fazia no seu dedo e sangrava, aí você vai descobrir que é uma seção vertical de uma edificação. Se você também não entendeu o que eu quis dizer, não se preocupe. Você provavelmente não faz arquitetura. E você vai descobrir que as coisas não têm os nomes que elas têm. Que prédio não chama prédio, chama edificação. Que telhado não chama telhado, ele chama cobertura. Que janela não chama janela, o nome geral da janela é abertura. E uma série de outras coisas que você estava feliz em não saber e agora você vai ficar sabendo. Porque, assim como medicina, engenharia e advocacia e sei lá, todos têm uma linguagem própria. Toda a área da ciência tem uma linguagem própria e a arquitetura tem a dela. Aí você senta, você é uma pessoa leiga e senta numa mesa cheia de arquitetos e você não entende nada do que aquele povo está falando. Assim como você não entenderia nada numa mesa de advogados, né? E fora que arquiteto vira arquiteto de corpo e alma, né? A gente não consegue ser outra coisa, a gente não consegue falar sobre outra coisa. A gente só fala sobre arquitetura. É difícil sair dessa vida.